Olá! Já pararam para pensar como uma viagem que, sei lá, deveria levar algumas semanas, pode acabar se transformando numa jornada de 40 anos? É exatamente isso que vamos explorar hoje, mergulhando fundo em uma das histórias mais dramáticas e, olha, mais impactantes da antiguidade. É uma história sobre como o medo de uma única geração pode redefinir completamente o destino de uma nação inteira. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa aqui. Como é que uma missão de reconhecimento, uma coisa de 40 dias na fronteira da Terra Prometida, virou 40 anos de caminhada no deserto? A resposta para isso, gente, é uma lição poderosa sobre como a nossa perspectiva pode, literalmente, moldar nossa realidade. Vamos desvendar esse mistério juntos. Ok, para a gente sentir o peso do que estava para acontecer, vamos tentar nos transportar para aquele momento. Imaginem a cena. Depois de uma fuga espetacular do Egito, uma jornada pelo deserto, a nação de Israel está ali, acampada bem na fronteira da terra que foi prometida a eles por gerações. O sonho estava ao alcance das mãos. E olhem só a velocidade com que eles chegaram até ali. Em pouco mais de um ano, saíram da escravidão no Egito e chegaram na porta do seu destino, em Cádiz Barneia. Eles estavam muito, muito perto, tão perto que dava quase para sentir o cheiro da terra fértil. E é exatamente isso que torna o que aconteceu em seguida tão trágico. E é nesse exato momento, um momento crucial com o destino logo ali na frente, que uma decisão é tomada: enviar espiões para fazer um reconhecimento da terra. Uma missão que, em vez de acelerar a conquista, acabou adiando tudo por uma geração inteira. Mas, espera aí, de quem foi essa ideia, afinal? É aqui que a história fica interessante. Se a gente lê o livro de Números, parece que a ordem veio direto de Deus. Só que lá em Deuteronômio tem uma peça-chave do quebra-cabeça. A ideia, na verdade, partiu do próprio povo. Era aquela coisa do ver para crer, sabe? Não era sobre confirmar a promessa, era mais para acalmar o próprio medo. Um pequeno detalhe que já acendia um sinal de alerta sobre a fé deles. E vamos deixar isso bem claro: a missão de 40 dias não era para ver se Deus podia cumprir a promessa. De jeito nenhum. A ideia era ver como ele já tinha cumprido. Pensa nisso como se fosse o trailer de um filme incrível, sabe? O objetivo era voltar e falar: gente, é ainda melhor do que a gente imaginava. Vamos entrar logo. E no começo tudo parecia que ia dar certo. Os 12 espiões voltam depois de 40 dias, trazendo um cacho de uvas tão grande que precisava de 2 homens para carregar. Eles confirmam a boa notícia: a terra é fantástica, fértil, exatamente como Deus tinha prometido. Dá para imaginar a esperança que deve ter tomado conta do acampamento naquele momento? Mas essa unanimidade estava prestes a ruir. E é aqui que a narrativa se parte em duas. A realidade era uma só para todo mundo. Uma terra boa, mas com desafios. Só que daí surgiram duas perspectivas completamente opostas. 10 dos espiões viram os gigantes e se sentiram como formigas. Os outros dois, Josué e Caleb, viram os mesmos gigantes, mas se lembraram do tamanho do seu Deus. É o clássico caso de focar no problema em vez de focar na promessa. Essa frase aqui, essa é a raiz do problema. Não podemos. Eles são mais fortes do que nós. Isso se espalhou como fogo no acampamento. O relatório da maioria não era só uma análise militar. Era uma profecia de fracasso que eles mesmos estavam criando. Ao se compararem com os obstáculos, eles simplesmente esqueceram de todo o poder que os tirou do Egito. O medo cegou a fé. E a gente sabe que palavras têm poder, né? Aquele relatório cheio de medo não causou só tristeza. Ele acendeu o pavio de uma rebelião em massa. Uma escolha trágica com consequências que durariam uma vida inteira. A reação foi imediata e foi avassaladora. O medo virou pânico, o pânico virou revolta. O choro da noite deu lugar a um desejo claro de voltar para a escravidão no Egito. Chegou ao ponto de quererem apedrejar Josué e Caleb, que eram as únicas vozes de esperança ali. Eles não estavam só rejeitando um relatório, estavam rejeitando o próprio futuro, a liberdade e o próprio Deus. E como resposta a essa rebelião toda, veio o julgamento. E o número que selou o destino deles foi este aqui: 40. A punição foi uma consequência direta e simbolicamente perfeita. A missão de 40 dias, que foi marcada pela dúvida, agora ia se estender por 40 longos anos. Cada dia de descrença custou 1 ano de peregrinação no deserto. Eles teriam que andar em círculos até que aquela falta de fé fosse de alguma forma purgada. E aqui vem a parte mais dolorosa.
A oportunidade não foi só adiada. Ela foi perdida para sempre para aquela geração. Todos que tinham idade militar, que participaram da rebelião, foram sentenciados a vagar pelo deserto até o fim da vida, sem nunca pisar na terra com o que tanto sonhavam. A promessa passaria para os filhos deles. As únicas exceções, Josué e Calebe, os 2 homens que ousaram acreditar. Mas essa história, por mais trágica que seja, não é só sobre o passado. Ela nos deixa um legado de lições poderosas que são incrivelmente relevantes hoje em dia. Vamos tentar extrair a sabedoria dessa experiência toda no deserto. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender com tudo isso, é o seguinte: eles não ficaram perdidos no deserto por falta de um mapa. Eles estavam na porta de entrada. Eles ficaram presos porque, no coração, se recusaram a dar o passo da fé. O verdadeiro deserto não era a areia sob os pés, mas a incredulidade dentro da mente deles. Então, o que a gente tira disso tudo? Bom, primeiro, que promessas exigem a nossa participação. Não dá para ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Segundo, que é preciso mudar o foco, parar de olhar para o tamanho dos gigantes e começar a olhar para o tamanho de quem fez a promessa. Terceiro, a desobediência nos prende em ciclos de frustração, nos fazendo andar em círculos. E por fim, a boa notícia. Mesmo que uma geração falhe, o propósito maior não falha. Ele simplesmente espera por aqueles que estão dispostos a acreditar. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. A história dos espiões, no fundo, não é sobre gigantes de carne e osso. É sobre os gigantes que a gente enfrenta todos os dias. O medo do fracasso, a dúvida nas nossas habilidades, a pressão para se conformar. Então, a pergunta que fica no ar é: quais são os gigantes que hoje estão nos impedindo de entrar na nossa própria terra prometida?